Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, começando a semana muito agradecidos e felizes ao Senhor. Que o Shalom de Deus, a graça de Deus inunde as nossas vidas enquanto meditamos neste tema maravilhoso. E minha Bíblia está aqui aberta em Tito, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Versículo 11 e 12. O tema dessa semana, direcionamento profético genuíno. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos e ensinando-nos, para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amados queridos irmãos, a graça genuína, ela não é desculpa para o pecado, mas é solução para o pecado. Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos pela graça, não nos pecados, mas dos pecados. Vemos que estamos aprendendo o evangelho genuíno. Isso é importante. Nos últimos dias haveria uma apostasia quase generalizada. Tanto que em Mateus 24, Jesus diz: cuidado, que haverão muitos falsos profetas. Quando falamos de direcionamento profético genuíno, vemos que o verdadeiro ensino, como diz esse texto, nos ensina a renunciar ao pecado e às paixões. O verdadeiro ensino tem a sua infância, juventude e maturidade. É um crescimento espiritual. Nós nascemos de Deus, mas nascemos como bebês espirituais. Então, o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à maturidade, é o que diz Efésios 4, do 11 ao 13. Quando nós não nos conformamos, mas renovamos nossa mente pela palavra, temos prazer na lei do Senhor e nela meditamos dia e noite. Quando nos expomos ao evangelho genuíno, como diz o Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa todos os dias, junto com meus irmãos, contemplar a formosura do Senhor. Aqui fala de uma oração de comunhão, de intimidade, de arrependimento, de sondagem do Espírito Santo, e aprender no seu santo tempo. Fala desta importância do maná diário, que é a palavra e o ensino genuíno. Em todo o tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça, Eclesiastes 9,8. Como diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Como diz Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que vemos é que o ensino verdadeiro produzirá uma metanoia. Aí está a palavra arrependimento no grego. O Espírito Santo mudará a nossa mente, o nosso coração, para vermos o pecado como Deus vê. A infância, então, será a constatação da importância de renunciar ao pecado. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O início do processo do evangelho genuíno tem a ver com o sangue de Jesus, com arrependimento, confissão, entrega do coração, com a intenção de não pecar. A infância, então, eu não quero pecar, eu não quero ir para o inferno, eu não quero desagradar a Deus. Aqui o que vemos é um direcionamento correto, mas uma resposta ainda precária, porque vemos a pessoa fugindo do pecado, confessando o pecado, lutando contra o pecado, mas a intenção ainda é infantil. Depois vamos ver, então, a juventude desta mensagem, aonde nós, que estamos nos alimentando do leite racional, não falsificado, como diz 1 Pedro 1,23 e 2,2, estamos crescendo. E também, como diz Colossenses 2,19, juntas e ligamentos,
esse todo dia partindo o pão, meditando na palavra junto, crescendo. Chegamos então à juventude, que nós temos mais entendimento. E nós começamos a ver que temos uma nova natureza, como diz 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4, e que já vencemos as paixões. Então, estamos aí avançando, como diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 13, que não haverá tentação senão humana. Mas Deus nos dá o escape, como diz Romanos 6, 14, que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, neste crescimento de bebê que obedece por medo do inferno, temos a juventude aonde as pessoas começam a compreender que elas são maior do que esses instintos, de que a sua nova natureza lhes dá plena condição para renunciar. Então vemos aqui o entendimento para uma renúncia sábia, onde vemos que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, onde o pecado, vendo como Deus vê como algo abominável, sim, meus irmãos, a justiça, que é estar envolvido com o reino de Deus, sua justiça, com a prática das boas obras, que o Senhor nos pegue cheio do Espírito Santo, levando conosco o máximo de pessoas para o céu, produtivos. E do juízo, porque o príncipe dessa terra foi julgado, e nós podemos sim resistir ao diabo, ele vai fugir de nós e destruir as obras do diabo na nossa vida e na vida das pessoas. Nessa juventude, vemos então o entendimento de que somos fortes. Como o Senhor diz, jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Nessa juventude, então, vemos a revelação e o entendimento de que nós podemos e conseguimos vencer o pecado e andar em santidade, porque temos a nova natureza e porque isto é muito maior do que as tentações na carne, a nossa nova natureza no espírito. Mas avançando até a maturidade, chegamos ao ponto de amar tanto o Senhor, e ser tão apegado no Senhor por causa dessa jornada, em que nós temos prazer em renunciar ao pecado. Vemos o pecado, como Paulo diz em Filipenses 3, como lixo. À medida que nós amadurecemos, nós não queremos pecar porque nós vemos que o pecado é perda. Renunciar a si mesmo é libertação. Nós começamos a ver que a vitória do pecado é um privilégio. Então nós podemos ver o que o Senhor diz que Deus ama o que dá com alegria. Nós conseguimos ver com alegria que o Espírito Santo gerou um novo querer, um novo efetuar. É o que a Bíblia diz em Filipenses 2, 12, 13. Aonde nós tivemos a nossa mente renovada, para ver realmente o pecado como Deus vê o pecado, algo desnecessário, algo que nós não queremos. Porque aí está a liberdade, não apenas praticar o fruto do Espírito, mas a liberdade é não ceder aos convites da carne. Quando você chega à maturidade e você começa a ter uma revelação de que Deus é melhor que o pecado, e que o pecado te fará perder percepção de Deus, te fará retroceder, te fará dar brecha para o inimigo te bater, te fará estar contaminado para não poder ministrar as vidas das pessoas. Quando você começa a chegar à maturidade, você começa a realmente perceber o pecado não somente como desnecessário, como algo que você pode vencer, né? Então nós vemos que o bebê espiritual vê o pecado como um perigo de ser lançado no inferno. O jovem vê o pecado como algo que ele pode vencer. E o maduro na fé vê o pecado como algo que ele quer vencer. É algo que ele muito deseja. A alegria do coração dele é realmente dizer não a essas coisas que são insignificantes, menores, porque ninguém nos fez tão felizes como Jesus. Então aqui o que nós temos é um crescimento de graça em graça, de glória em glória, aonde nós estamos resgatando imagem, semelhança e domínio, e chegando a um ponto, meus queridos e amados irmãos, onde com a bondade de Deus, vemos o pecado não só como algo perigoso que nos lança no inferno, como os bebês espirituais veem, não só como algo que podemos vencer porque temos essa condição. O jovem na fé já venceu e sabe que já venceu, que tem condição de renunciar,
Mas o maduro na fé é aquele que deseja, que tem prazer em renunciar ao pecado com alegria, porque isso agrada ao Senhor e isso o aproxima cada vez mais do Senhor. Ele está tão apaixonado pelo Senhor que ele não tem tempo nem espaço para o pecado, ele não tem interesse pelo pecado e ele é tentado, porque tem uma carne, ele está sim vigiando para não cair, mas ele é o espírito aperfeiçoado, a maturidade, o entendimento, aonde ele chegou a este ponto, queridos e amados irmãos, onde ele realmente só quer mais e mais e mais e mais, é uma comunhão com Deus. Ele encontrou um tesouro escondido num campo, foi vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. É uma pessoa que descobriu realmente que nessa comunhão com o Senhor, em adoração, serviço, comunhão diária, também comunhão com o corpo de Cristo, também repartindo o pão com os necessitados, seja evangelizando, testemunhando, ajudando com boas obras, com o dom que recebeu, essa pessoa ela começa a aprofundar as suas raízes no solo do amor de Deus e ela vai percebendo este amor. Isso gera nela um apego ao Senhor, aonde não tem espaço no coração para realmente o pecado. Vemos então uma pessoa que tem entendimento de escolher a excelência com alegria, de renunciar ao pecado, não só porque ele tem condição ou por medo, mas Deus ama o que dá com alegria, ou seja, essa pessoa compreendeu que o sentido da vida é uma amizade com Deus. Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que vos mando. E o que vemos aqui não é um ato heróico de um cristão esforçado. Não. Como Pedro disse, você pensa que foi a nossa consagração, a nossa piedade? Foi o nome de Jesus que curou este homem, lá em Atos 3. Então, o que vemos aqui é um trabalhar da graça. Aí que nós voltamos para o versículo de Tito, que a graça nos ensina. O que nós vemos é alguém que aprendeu com o Espírito, que foi gerado pela graça de Deus. Ele não fez isso para Deus, mas ele permitiu-se ser renovado e Deus gerou nele. E através dele, então aí vemos que é o Espírito no comando. Não é uma consagração religiosa, que não é confirmada por Deus, como diz Colossenses 2, ou também lá Isaías 58, o jejum que Deus não confirma. Não. O que vemos aqui é uma pessoa que aprendeu a depender da graça de forma continuada, e o próprio Espírito desbravou e libertou essa pessoa. Quem libertou ela foi a verdade, ela se expôs à verdade. Não foi algo que ela amou primeiro ao Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Foi Deus que foi atrás de Adão e lhe fez promessa. Salmo 41:12 diz que Deus que nos coloca na sua presença. Portanto, é muito importante compreender que a verdadeira vitória da graça só pode ser estabelecida na fé, que é a dependência da graça. Não é um homem no comando da sua consagração, um homem se apegando a Deus. Não, o que vemos aqui é a graça produzindo em nós o milagre dessa metanoia. E onde nós vamos sendo trabalhados, e todo o mérito é do Senhor. Nós entramos com a consagração, esse ânimo vem pelo Espírito Santo. Quando Jesus soprou sobre os discípulos, lá em João 20:21, eles tiveram ânimo para orar da Páscoa ao Pentecostes em torno de 50 dias. O que vemos então é que este ânimo de se consagrar vem pelo auxílio do Espírito Santo. E a confirmação do Espírito Santo é a santificação, a qual produz este resgate de imagem, semelhança e domínio, aonde vamos tendo cada vez mais lucidez, um coração apegado no Senhor e uma liberação do Espírito para que ele opere, então, essa nova vida, experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando compreendemos, preciosos queridos irmãos, que essa nova vida vai se estabelecendo, não é mérito da própria pessoa. E ela foi, como no Salmo 23, a ovelha só usufrui. O Senhor está trabalhando e nos fazendo avançar e amadurecer e frutificar. Se você permanecer em mim, João 15:2, você vai dar muito fruto. O Senhor diz: de mim vem o seu fruto. Então os nossos ganhos são consagrados ao Senhor. É muito importante que nós compreendamos que essa compreensão do Espírito nos santificando, da graça nos santificando do começo ao fim, Romanos 1,17 diz que é de fé em fé, vemos então que todo o mérito e todos os créditos
vão para o Espírito Santo, o santificador. Nós estamos então usufruindo dessa santificação progressiva, estamos alcançando o nível de liberdade, 2 Coríntios 3,17, que é onde está o Espírito, está a liberdade. Essa liberdade que é a sabedoria para andar no Espírito e a sabedoria para renunciar à carne e não ceder à carne. Quando diz tudo eu posso naquele que me fortalece, exatamente essa é a liberdade. Poder obedecer a Deus, a obediência da fé, que diz Romanos capítulo 1, versículos 5 ao 7, o Espírito de fé nos dá a obediência da fé. E também a capacidade de dizer não à carne vez após vez. Não só descobrindo por revelação, o Espírito nos faz lembrar a palavra para dizer não à carne, porque nós percebemos que isto é pecado, como também o poder para com alegria abrir mão disto. E então nós vamos resistir no diabo, ele vai fugindo de nós, e cada vez mais, como diz o Senhor, depois que Jesus venceu a tentação, que Satanás se afastou, os anjos vieram e serviram. Aí nós temos um crescimento, uma aprovação e uma promoção. O que nós estamos vendo então, que este crescimento são inclinações. Aí, achegai-vos a Deus, ele se chegará a você. Lá em Tiago 4 fala sobre isso. Em 2 Crônicas 15:2 diz, se você se achegar a mim, eu deixarei que você se aproxime, eu vou me revelar a você. O que estamos vendo então é o quê? Que esta sabedoria para fazer o contrário de Adão, que virou as costas para Deus e se afundou nos ídolos do pecado. Agora estamos saindo dos ídolos do pecado, virando as costas para o mundo, para a carne, para o inimigo, e se voltando para o trono, e se aproximando. Dia após dia após dia, é uma ginástica espiritual. E esta saída, aonde a alma se descola da carne para se inclinar para o Espírito, supervisionada pelo próprio Espírito Santo e incentivado, onde os irmãos estão sempre estudando a palavra de Deus dia a dia, é um processo altamente benéfico. De Jeremias 15:11, certamente eu te fortalecerei para o bem. Assim, a paz, o amor, a alegria, que é o reino de Deus, Romanos 14:7, a justiça, que é a possibilidade de expressar o amor, João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então essa série será sensacional. Essa semana vamos crescer muito e amadurecer em nome de Jesus.